Boa noite, eu sou o Lago. E em nome da Javô, eu gostaria muito de dizer que é uma honra ter vocês aqui e escutar a nossa proposta que a gente tem de inovação. A Javô é constituída por um grupo de 5 pessoas e nós temos diferentes interesses e nós atuamos hoje em dia em diferentes áreas dos nossos estágios. Eu sou do marketing, ele é do financeiro, temos o Eric do desenvolvimento de software. E todos nós passamos por um processo que todos que estavam aqui e que estão ainda passaram, que é a procura por um emprego, a procura por uma vaga que você está disposto a dar todo o seu tempo, toda a sua dedicação de estudo e conciliar isso com a faculdade é um desafio. E identificamos um desafio também na procura desta vaga. Por quê? Hoje em dia, nós temos 3 milhões de candidatos em 2022, que é um dado que temos aí, e muitas plataformas, com muitas informações, muitas empresas, e é muito difícil você encontrar aquela empresa que você vai dar um match, porque é cansativo, é frustrante, você não tem feedback, e principalmente vem dos startups e pequenas empresas que às vezes não tem o seu setor de RH, tem que contratar um terceirizado e tem que correr atrás disso. E identificando esse problema e principalmente validando esse problema, então aqui a gente fez uma pesquisa com quase 100 pessoas e obtivemos números que comprovaram que a nossa solução tem um mercado, tem um público que vai atender. Então, dentro dessa solução, a gente pensou em um aplicativo, mas um aplicativo que vá atender exatamente o que essas pessoas precisam, que é a acessibilidade para essas informações. Então, para isso, nós colocamos algumas inovações para a gente conseguir competir nesse cenário de várias plataformas. Porque para competir não é só em questão de valor, é em questão de inovação, em questão de como o aplicativo vai crescer, como as pequenas empresas, startups vão receber, como grandes empresas vão receber. Então tivemos algumas inovações, pensamos em algumas inovações de melhoria para essas empresas e que elas ainda não têm. Nós verificamos principalmente para ver se elas se dispõem a fazer isso e nenhuma delas se dispôs. Então o nosso aplicativo seria num modelo chamado carrossel horizontal, que, por exemplo, o Instagram e o TikTok são carrosséis verticais, e o Tinder, por exemplo, é um carrossel horizontal. O nosso seria isso, para você dar um match perfeito com aquela sua área. Temos um filtro, porque não é para ficar apenas passando da sua região, temos um filtro para você ver a sua área de atuação, para você ver a sua disponibilidade e alguns requisitos. Então a gente não quer perder a dignidade daquela vaga, a dignidade daquela empresa. Então a gente não está vendendo um produto fácil, a gente está vendendo uma acessibilidade para o candidato e para a pequena empresa. Então aqui um layout tradicional, por quê? Nós temos também a disponibilidade de recrutamento terceirizado e organizado por nossa parte. Então, para não perder a parte jurídica e a parte de recursos humanos, para ser feita da maneira certa, é necessário termos esse recurso ao nosso favor. Então, para pequenas empresas e startups, seria uma ajuda para elas, um motivo para elas terem a gente do lado delas. Aqui algumas fotos. E nossos custos, nós levamos em consideração os salários, porque nós vamos desenvolver um aplicativo, nós já conseguimos fazer um protótipo, fizemos um protótipo do site que as pessoas gostaram, a gente verificou com o RH das empresas que a gente trabalha e que eles aprovaram e falaram que está tudo de acordo. Temos também as hospedagens e as taxas da onde vai ficar o nosso aplicativo, os recrutamentos, o marketing. Esse é o valor estipulado, deixando bem claro. Sabemos que isso provavelmente vai extrapolar porque é algo na prática, é algo que leva muito tempo para ser feito. E para a monetização,
nós vamos ter uma assinatura de pequenas empresas, uma assinatura de grandes empresas, e junto com as pequenas empresas, startups. Muito obrigado. Qual que é o diferencial de vocês em relação, galera, não estou zoando, tá? As 40 plataformas que existem para fazer isso? Seria mais a parte da disponibilização de informação, porque essa é a frustração que a gente capturou quando a gente fez as nossas pesquisas. A informação das empresas e o cansaço da busca por essas informações, porque quando você está procurando emprego, você precisa se dispor e isso cansa. Então, nessa maneira que a gente sabe que a nossa geração principalmente está acostumada desse carrossel, que é uma acessibilidade que foi criada mais recentemente, a gente sabe que essas informações, e a gente verificou essa informação, a gente sabe que as pessoas vão se cansar menos porque elas se cansam menos. O Brasil é um dos maiores usuários de aplicativos em carrossel. Então, pensando nisso, essa seria a nossa acessibilidade para o candidato. Então, o diferencial seria a acessibilidade para o candidato. Isso. E o valor também. Os nossos valores em comparação às outras empresas é bem abaixo, mas não tanto a ponto de a gente sair muito do prejuízo. Porque, por exemplo, a menor mensalidade de uma empresa é R$900. Independente, eles fazem acordos com empresas pequenas de diminuição, mas não é voltado para esse valor. Então, o que a gente pesquisou, tem 40 outras, mas nenhuma delas se propôs a fazer. Beleza. O que é o 30 por mês? O final ali seria uma assinatura premium para o candidato. Então, para o candidato. Isso. Então, assim, ele teria um número finito de empresas que ele poderia ver no dia. Ele tem informações que ele poderia obter de outras plataformas, então importar, porque, por exemplo, você pode importar vários dados do LinkedIn. E essa é uma proposta que a gente tem também. E o candidato poderia fazer isso pagando a mensalidade. É uma mensalidade de R$10 por mês e a gente colocou dentro de um pacote de 3 meses, porque aqui no Brasil ninguém consegue ficar procurando muita vaga durante um ano. Então a gente não vai viver na ficção de que ele vai ficar um ano assinando. Então a gente colocou um pacote de 3 meses que é para ele ir procurando e achou, beleza, terminou de pagar ali e ficou certo. A minha dúvida era mais assim, como é que isso se diferencia do próprio LinkedIn? Assim, porque eu vejo muito hoje em dia que o LinkedIn é super eficiente, tanto para o candidato quanto para as empresas, e trazendo experiência minha também. Eu vi, se eu não me engano, ali para médias empresas era R$3.600 por ano. Provavelmente dentro da Market Hub eu não gasto isso quando eu preciso trazer candidato. Por quê? Porque quando eu abro uma vaga, se ela estiver bem descrita, eu consigo atrair um número interessante de candidatos, assim, que me permitem, sei lá, eu invisto R$200, R$300, que é basicamente uma diária que eu divulgo essa vaga no LinkedIn e consigo atrair muito bons candidatos. Inclusive um é aqui da Unicamp de Limeira, que eu nem sabia, mas que ele fez a administração de empresas. Ele começou a trabalhar com a gente há uns 6 meses. Hoje eu vejo o LinkedIn assim, como uma ferramenta bem killer mesmo, assim, tanto para os candidatos, e aí pensando com viés candidato, eu posso pagar um LinkedIn Premium que eventualmente vai custar, sei lá, R$200 por mês, R$250 por mês, e encontrar boas oportunidades para eu poder trabalhar. Eu sei que é um momento angustiante pra caramba, o momento de estágio, os primeiros trabalhos, mas eu não sei como é que vocês conseguiriam se diferenciar de uma ferramenta que está tão enraizada, assim, já, tanto nas empresas quanto nos candidatos. Sim, o nosso desafio é realmente competir com essas grandes empresas da nossa solução. A gente apostou na inovação. E porque a gente encontrou essa solução
a partir do que a nossa proposta era outra para essa startup. Mas quando a gente fez a pesquisa, a gente viu uma insatisfação muito grande na procura. E a gente fez com pessoas da minha idade. Assim. Sim, é desgastante. Então a gente trouxe essa solução mais acessível de informação e menos cansativa. Então foi pensando mais em inovação. E algumas empresas, por exemplo, eu fiz uma pequena pesquisa na minha cidade, que é uma cidade de 50 mil habitantes. A gente usa o jornal para divulgar vagas. E assim, eles gostaram. Eu verifiquei só 3 empresas, mas eles gostaram. Eles falaram, não, se fosse bem divulgado na nossa cidade, eles usariam. Eles entendem que é um valor. Eles não estão na internet usando por conta de uma falta de dinheiro, que eles não vão conseguir pagar R$1.000 para estar num lugar onde o LinkedIn é de graça. Você pode colocar a sua empresa lá. E a divulgação é que custa. Mas a gente pensou mais nas pequenas empresas mesmo. Assim. Mas eu entendo que existem muitos desafios. A gente tem que analisar um grande mercado, é uma coisa que leva muito tempo.